Agradecer muito ao meu amigo Alessandro, que é um dínamo que não consegue parar de rodar o Brasil inteiro para tentar cada dia mais ajudar as empresas se internacionalizar dentro desse setor. Antes de mais nada, também gostaria de avisar e informar que eu tive uma aula durante esses 2 dias. Eu não sabia absolutamente nada sobre o setor. Quero agradecer todas as fábricas que abriram as portas para nós aprender cada dia mais e pensar e fazer um brainstorm aqui para saber como nós podemos, junto com a associação, ajudar essas indústrias a cada dia mais colocar o seu nome no Oriente Médio e nos países árabes. Quem conhece aqui algum país árabe? Muito pouco. Eu imaginei que podia ser mais. Mas é bom, porque aí nós vamos fazer uma viagem primeiro para conhecer quem são os países árabes e depois conversamos. Bom, são 22 países árabes, portanto, Turquia não é um país árabe, Irã não é um país árabe, Israel certamente não é um país árabe, e os outros países da região são os países árabes que vocês podem verificar e identificar eles dentro desse mapa, e que o que une todos esses países árabes não é a religião, não é a cor, mas sim é idioma. Todos os países árabes falam uma única idioma, que é o idioma árabe, e isso nos leva sempre que até praticamente 10, 15 anos atrás, tinha muita dificuldade de negociar com os árabes, justamente por causa do obstáculo do idioma. E como isso criou uma bola de neve que ajudou bastante os intermediários na Europa e nas outras regiões, que pegam cada dia mais os produtos de longa distância, como do Brasil, como da Austrália, como da Nova Zelândia, e colocar na mesa dos árabes ou na casa dos árabes de uma maneira mais cara, de uma maneira sem transparência, de uma maneira que não explica que o produto era brasileiro ou neozelandês. E isso tudo mudou porque também os árabes estão a cada dia começando a pensar de melhorar as suas táticas de negociação com o resto do mundo. Mas quando a gente fala um pouco sobre o setor da construção, e aí vamos entrar na matéria-prima do setor, o que mudou nos países árabes? Os árabes estão saindo da caixinha. Antigamente, o que os árabes faziam? Vendiam petróleo, mandavam os filhos e as filhas para estudarem lá fora, e as cidades que se explodem, as faculdades e as universidades que ficam aí sem ninguém. Mas hoje a economia está mudando. Vocês todos, acredito que levantaram a mão, visitaram uma única cidade talvez, que é Dubai, e viram como é uma transformação, que quase chega, não é uma cidade árabe. Primeiramente, quando você pega o táxi no aeroporto, ou quando você está no aeroporto, todo mundo domina o inglês e fala contigo em inglês. Raramente você veja um local, ou um emirático, ou uma emirática na rua. Sim, cruza com eles no shopping, mas as culturas não mesclam. E isso está saindo da caixinha. Não é só no Golfo. Por incrível que pareça, em alguns lugares que nós árabes nunca acreditamos que haverá uma modernização, certamente chegou para vocês que os sauditas liberaram, por exemplo, para as mulheres começam a dirigir, e isso para o mundo tudo é absurdo, mas para nós era algo com maior abertura que podia existir naquele momento. E nós estamos começando a observar cada dia como que os árabes do Golfo estão mudando de postura, estão tentando começar a desviar cada dia mais do petróleo e começar a construir serviços, construir turismo, construir cidades novas, se aproximar do mundo. Eu não gosto muito de falar do Dubai, porque Dubai é um exemplo claro para isso. Dubai, para nós, nos últimos 20 anos, nós podemos considerá-la como a cidade mais moderna e que mais transformou a tecnologia do mundo. É uma cidade que 90% das construções dela nos últimos 3 anos são
construção green building, eco, todos os materiais são eco. Então, tudo isso, a Dubai sempre levanta a bandeira, antes até de quem inventou isso, que são mais os americanos e os europeus. Então, é muito importante e oportuno podermos observar e entender como que esse mundo também está mudando. É claro que ele está mudando para o bem e está mudando para o mal, porque existe ainda algumas guerras, existe ainda algumas diferenças entre o povo que causa guerras. Mas vamos ao que interessa aqui, é o business. Quando nós entendemos que esses países começam a entender e se entenderem e se construíram, nós vamos ter certamente um Iraque novo, uma Síria nova, uma Líbia nova e um Iêmen novo. São países que vão começar do zero. E infelizmente o Brasil nunca esteve tão próximo na construção desses países antes como poderia estar agora. O Brasil tem a faca e o queijo na mão. Por que isso? O Brasil sempre foi um país neutro, o Brasil sempre foi um país amigo. O Brasil tem 13 a 14, não sei se é 13 a 14 ou 13 a 15 milhões de árabes descendentes que moram aqui, que nasceram aqui, que fazem parte daqui. E isso levou que cada casa dos brasileiros tem alguma ligação com os árabes. Eu até acredito que os petiscos que vocês estão comendo aqui agora tem alguma ligação com os árabes. Então existe laços, existe oportunidades de aproximar as culturas. O que nós estamos fazendo aqui hoje é começar a linkar isso, começar a botar isso nas suas mesas e nas suas guardas, nos seus computadores, para que vocês comecem a observar de perto como pode fazer negócios com os árabes. Não é tão difícil como o povo fala, não é tão absurdo, como o povo fala. Eu ouvi aqui durante 2 dias as maneiras e as condições dos pagamentos que os empresários realizam com outros países e estranhei muito, porque normalmente quando a gente trata de negócios com os árabes, tem 2 formas de trabalhar: ou CAD, com 30% no início das negociações, ou carta de crédito. Nós não trabalhamos 180 dias, nós trabalhamos absolutamente nada crédito. Árabe é assim mesmo, levou, pagou. Vamos falar um pouco sobre o comércio exterior? Na realidade são 18, tá? Eu que coloquei a vírgula agora sem querer. E vocês podem observar esses números de alguma maneira para a gente refletir um pouco. Será que esses 18 bilhões que entram de negócio entre o mundo inteiro e os países árabes, tem quanto desses 18 bilhões de produtos brasileiros? De produtos brasileiros que chegaram na mão dos árabes através da Itália, dos produtos brasileiros que chegaram na mão dos árabes através da China, que leva os blocos aqui e fabrica lá, dos produtos brasileiros que chegaram na mão dos árabes através da Turquia, através dos Estados Unidos, através da Espanha, e nós estamos aqui com uma fatia de que não chega a 1% do valor total. Eu estou com 7,2 milhões. 7,2 milhões. Sendo que não chega a 1% do valor exportado para os árabes, e eu acredito que quase 33% dos nossos produtos estão na mão dos árabes como terceiros. Então, quando que nós podemos acordar e realizar esses negócios de uma maneira direta? Eu gosto muito de mostrar esses slides de números, só apenas para a gente refletir um pouco, para a gente não muda nada, porque isso é histórico. Isso aconteceu em 2018, mas nós estamos agora em 2019. O que nós vamos fazer para mudar isso? Isso que é o mais importante. São números para que a gente refletir e pensar. Será que para nós, por exemplo, Emirados Árabes só cresce e está levando do mundo 20%, e está levando do Brasil 62%.
Só que nós não podemos esquecer que esses 62% que estão nos Emirados Árabes de produtos brasileiros, 30%, 40%, 50% não fica nos Emirados. Emirados se transformou como hub. Então, quando vocês que exportaram para os Emirados, pensam saber para onde vocês estão exportando. Exportando para uma zona franca, exportando para um consumidor final, exportando para um intermediário que vai pegar seus produtos e vai levar para outros países árabes, ou até para Irã, ou até para Paquistão. Então, tudo isso é muito importante para a gente entender que também os árabes estão pensando ser hub. Mas será que não vale a pena para mim, como empresário hoje, querendo começar a minha vida com os países árabes, não levar isso em consideração? Não fazer algumas parcerias corretas e claras e nítidas com empresários nos Emirados Árabes, tentando transformar minha mercadoria para uma mercadoria para outros países também, porque a construção civil dentro dos Emirados Árabes é absurda. Todos vocês viram e estão vendo cada dia mais cidades novas e construções novas, mas não absorve tudo isso. Eles conseguem se transformar como hub dos produtos de alimentos, como hub dos produtos de construção, como hub para qualquer produto. Por quê? Porque eles estão preparados. Eles são transparentes. Ele quer levar o empresário para o caminho correto. Não, venha, coloca seus produtos aqui que nós vamos reexportar esses produtos juntos. Mas ele está claro, ele está informando o empresário o que é a intenção dele. Então, é muito importante que a gente comece a refletir e pensar sobre esses números. Esses são os produtos que estão saindo do Brasil para os países árabes e que estão saindo também do mundo para os países árabes. Eu refleto aqui que é o mais importante, que é 90% que está saindo do Brasil são rochas e pedras. O Brasil não exporta quase nada além disso, mas é quantidade muito pequena. Se nós falamos que são 90% de 7 milhões e 200, é quase nada, continua sendo. Entre o que o mundo está levando e o que as rochas e pedras, de que representam 13% do que o mundo exporta para lá, o Brasil podia ter uma fatia maior. O Brasil podia levar esse número para um número maior e porcentagem maior. Quem são nossos concorrentes? Esses são nossos concorrentes. China, que exporta absurdamente para os países árabes, 18%. Itália, 15%. Turquia, 15%. Os caras levaram a fatia inteira. Nem Estados Unidos aparece aqui. Por quê? Porque ela pode estar dentro de 7%, mas nós não chegamos nem 1%. Então não vamos estar aqui nem esse ano, nem o ano que vem, nem o ano próximo, se a gente não montar um plano de negócio. Temos que montar um plano de negócio que começa, aí eu vou falar da linguagem que vocês me ensinaram durante esses 2 dias, tirar camadas. Nós precisamos começar a tirar essas camadas de que essas barreiras que existem entre os países árabes e o Brasil. São alguns destaques que até o próprio senhor Mário citou aqui, mas o que nós podemos falar? São 4 bilhões, 4 trilhões de projetos estão dentro das cidades esperando a gente para começar a trabalhar. 4 trilhões. Digamos que esses 4 trilhões, todo mundo o olho dele brilha e começa a pensar que esses 4 trilhões estão no Golfo, estão em Dubai, estão na Abu Dhabi. Não. Esses 4 trilhões, eles podem estar em alguns países que a gente nem vamos citar aqui hoje, porque são nossas próximas etapas, como Marrocos, como Argélia, como Sudão, como Mauritânia, que são países que construam, que utilizam a construção civil, mas tem vários tipos de construção e tem vários tipos de matérias que são utilizadas. Então, por exemplo, Marrocos pode estar utilizando
rochas e pedras? Sim. Por quê? Porque eles estão crescendo muito no setor do turismo. Eles estão construindo resorts e hotéis. Então, sim, podemos colocar o Marrocos no nosso foco. Mas hoje, ela não é a nossa prioridade. Por que o Marrocos não é a nossa prioridade? Porque eu tenho prioridades mais amplas, tenho prioridades maiores, tenho prioridades em alguns países que podemos entrar com eles de uma maneira muito mais fácil e negociar muito mais fácil. E não podemos esquecer que os países da norte da África, tirando Egito, que são, por exemplo, Argélia, Tunísia e Marrocos, eles têm muita dependência dos países europeus, por tudo que aconteceu de laços entre eles e a França, entre eles e a Itália, entre eles e a Espanha. Então nós podemos começar a identificar dentro desses 4 trilhões alguns projetos. Eu deixei aqui 2 projetos para a gente refletir um pouco. O primeiro, a Copa do Mundo. Se vocês amanhã, todos vocês junto conosco, pegamos o avião e fomos para o Catar, sonhando que nós vamos construir junto os estádios da Copa do Mundo e vamos colocar todos os granitos e as pedras possíveis dentro dos estádios da Copa do Mundo, nós vamos voltar com mãos vazias. Por quê? Porque todos os estádios já são vendidos, todos os produtos já são entregues, alguns estádios inclusive já são entregues. Significa que a gente senta e chora? Não, porque o mundo está nos dando mais oportunidades. O que aconteceu? A política, e infelizmente a suja política, ela obriga hoje o Catar a se fechar, não abrir. Quando o Catar foi designado para organizar a Copa do Mundo, o Catar estava pensando assim: vou realizar umas parcerias junto com Dubai, que as torcidas, ou as metades das torcidas, ficam nos hotéis do Dubai, 40 minutos, entre Dubai e Catar. Então você que é torcedor do Brasil e as torcedoras do Brasil que gostariam de assistir o jogo, mas queiram ficar em Dubai, tu embarca no mesmo dia, tu embarca 4 horas antes do jogo, faz seu happy hour, toma sua cerveja, toma seu champanhe, e o dia seguinte embarca para assistir o jogo e volta para Dubai. Hoje não podemos mais fazer isso. Por quê? Porque infelizmente as relações estão cortadas entre Catar e os Emirados. A minha última vez para Catar que eu fui, que estava há 3 meses atrás, eu tinha que ir para o Catar e Emirados Árabes. Sabe aonde eu parei para fazer a conexão? Na Índia. Eu saí do Catar, fui para a Índia para voltar para o Dubai. Dos 40 minutos se transformaram em 8 horas. E o aeroporto do Delhi ninguém vai gostar. Então é melhor a gente pensar positivamente. Mas o que nos dá aqui de oportunidade? Nos dá oportunidade de 18 hotéis que vão ser construídos para acolher os torcedores e as torcedoras. Isso é muito importante para nós pensar. Porque Catar está cada dia fechando. Antigamente você via o Emaar, que é uma empresa famosíssima, mas é emirática no ramo da construção, inclusive construindo os estádios da Copa do Mundo do Catar. Hoje não mais. Alguns novos players estão começando a aparecer. E o que a gente tem que fazer? Ir, conhecer, olhar no olho do olho e começar a conversar com os donos dessas construtoras. Porque são os caras que começam por eles colocar vocês no radar de como esses materiais de vocês possam ser entregues. Nós vamos falar disso mais com detalhes um pouco no futuro, na frente. Mas o que é o mais importante que eu queria destacar esses 2 projetos são Expo 2020, Dubai sozinha ferve. Dubai como uma exposição do tamanho de Expo 2020, que vai começar em outubro de 2020 e fica por 6 meses, é outra Dubai, é outra realidade. Será que eles vão precisar de construções para a Expo 2020? Não. A questão aqui não é construção, a questão aqui é a visibilidade. Aonde e que momento certo o empresário, o setor começa a se demonstrar. Quando aconteceu o Expo 2020, saibam só antes de esquecer, que Dubai ganhou do São Paulo.
da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, infelizmente, levou 3 votos. E Dubai levou 38 votos. Só isso, para vocês entenderem onde e que o mundo o Brasil está pensando e que o mundo o Dubai está. A gente precisa estar perto desses caras. A gente precisa estar visível para esses caras. Nós não somos apenas Neymar. Nós somos Neymar e produtores de rochas e de frango e de açúcar e outras coisas além do futebol. Precisamos sair disso. É a nossa bandeira que nós orgulhamos, sim. Mas nós sabemos fazer muito mais que isso. Esses são alguns também curiosidades que vocês precisam saber. Tem competidores de vocês no próprio Oriente Médio. Eu destaco aqui muito mais Egito, que é meu país natural, eu nascido no Egito, e Jordânia. São os 2 países que produzem alguns tipos de rochas ornamentais e pedras, mas são muito pouco. E a qualidade, ela é muito inferior. Eu acredito até alguns de vocês devem ter realizado algum negócio com esses 2 países ou sabe desses negócios com os 2 países. Mas o que chama a atenção aqui, muito mais, é os Emirados. Porque os Emirados, eles não produzem. Os Emirados não têm montanhas, os Emirados não têm granito, os Emirados não têm pedras. Os Emirados estão começando a fazer o que os italianos fizeram nos últimos 30 anos. Pegar as pedras, fazem uma mágica e bota que é fabricado nos Emirados Árabes Unidos e manda para o resto do mundo. E como eu tive até essa discussão hoje de manhã com Toledo, hoje de manhã, sobre o certificado de origem, estranhei bastante, porque no nosso mercado, quando você envia um produto brasileiro para qualquer país árabe, tem a exigência de certificado de origem, que comprova que o produto é brasileiro. E acho que é o Alessandro que respondeu que para alguns mercados, como os Estados Unidos, por exemplo, não é necessariamente. Então, isso a gente precisa começar a refletir como que o produto vai ser enviado para a Itália como uma marca ou como um modelo ou como uma nacionalidade, e ele sai da Itália completamente sem identidade e origem. Ninguém sabe que esse produto é brasileiro. Então é muito importante também refletir nas questões burocráticas e nas questões de documentos quando vocês negociam. Essas questões de projetos a gente vai falar na frente um pouco. Temos mais 2 faltas que são muito importantes. Eu também, durante a minha conversa hoje com o senhor Mário e durante os últimos 2 dias, eu fiquei sabendo que algumas vezes os produtos podem levar 45 dias para chegar no Oriente Médio, outros podem levar 2 meses e outros podem levar 4 meses. Enquanto os seus concorrentes, vamos pegar assim, China, 18 dias, Itália, 5 dias, 5 dias, Turquia, 3 dias terrestre de caminhão. O caminhão que você sai de Vitória para Santos, eu acho que leva 3 dias, né? Ele leva 3 dias se ele sair da Turquia para chegar em Dubai, de caminhão. Então nós temos que pensar, e estamos pensando junto com as associações, e estamos realizando estudo com a FGV, para como a gente viabilizar linhas diretas entre os países árabes e os nossos maiores portos aqui. Por quê? Porque eu não quis colocar aqui, mas é muito importante que vocês saibam que quando nós falamos sobre comércio exterior do Brasil como mundo, o nosso maior parceiro que exporta do Brasil é a China. E o segundo maior parceiro é os Estados Unidos. O terceiro maior parceiro que exporta do Brasil é o Oriente Médio, é os países árabes. Então, como que eu não tenho uma linha direta com os países árabes, sendo que o meu maior importador de frango é a Arábia Saudita, sendo que o meu segundo maior importador de soja
é a Arábia Saudita, sendo que meu terceiro maior importador de açúcar é Emirados Árabes. São países e são produtos, sendo que quando a gente olha para quem exporta, o que é o mundo árabe exporta para o Brasil? Petróleo e fertilizantes. E vamos parar aqui no fertilizantes, porque quando a gente fala de fertilizantes, nós falamos de cargas secas. E quando a gente fala de cargas secas, nós podemos começar a pensar em algum desenho que esses navios que estão trazendo os fertilizantes levam nossos produtos, como rochas, como outros, etc. Não é uma iniciativa minha, não é algo que não está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui e está acontecendo nesse estado. Desse estado, saem 2 navios por mês da Vale para o Oman, para o Sultanato do Oman, pois o Sultanato do Oman tem uma fábrica da Vale. Esses 4 navios, que saem 2 daqui, um do Rio de Janeiro e acho que 2 do Rio de Janeiro, para o Sultanato do Oman, eles vão de minério de ferro e voltam com fertilizantes. Então, o que a gente precisa começar a colocar no nosso radar, falar com os armadores, falar com os homens de negócios, começar a fazer essa iniciativa cada dia seja realizada. Pois sem acordos, eu não consigo fazer nada. Eu adorei que a senhora Débora está conosco aqui, porque é o segundo item que a gente precisa explicar para vocês, por que os árabes adoram investir na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, mas os investimentos que eles possam fazer hoje no Brasil são mínimos. Não sei se vocês viram na notícia, mas o Bolsonaro hoje acabou de receber o presidente da DP World, é a maior operadora de portos do mundo, que opera hoje 100% o Porto de Santos. E o Brasil está querendo atrair os investidores árabes para virem para cá. Mas como que o importador árabe, como que um investidor árabe vai vir para cá se nós não temos um acordo de bitributação? O cara vai pagar um imposto aqui e no país dele? Isso não existe. Então a gente precisa também ser justo com esses investidores. Eu não digo dos fundos públicos, porque os fundos públicos são normal. O cara da Mobada, ela vai vir aqui investir e vai embora, porque não existe acordo de bitributação mesmo para os fundos públicos. Mas eu estou perdendo os homens de negócios que podem investir. Eu estou perdendo o homem de negócio que pode entrar na sua fábrica e te falar assim, você fala para ele assim, nós temos toda a possibilidade de, se eu tenho aqui 4, 5 milhões, eu boto a maior fábrica do mundo, nos transformamos isso aqui de uma maravilha, fazemos uma parceria, eu transformo Dubai num hub, eu mando para você meus produtos e você manda para o resto do mundo. O cara, a primeira coisa que ele vai te falar assim, quero, gostei, mas vou pagar imposto? Vai, então não vai rolar negócio. Então a gente precisa sempre pensar de maneira e da mentalidade também do investidor da iniciativa privada. Esses são alguns projetos que eles estão aqui, mas eles também estão na internet. Não adianta muito que eu entro em detalhes nisso, mas eu gosto muito, quando eu chego nesse ponto, de falar um pouco sobre os projetos / como entrar dentro desses projetos. Eu vou puxar a sardinha para o meu país, para o Egito, e eu vou falar assim, Egito está construindo a nova capital. Como o presidente do Egito ele é muito inteligente, claramente, a primeira coisa que ele fez na nova capital, que ele construiu a mesquita e a igreja, para reunir o povo. Mas o resto da cidade, ela não existe. Ela não existe, ela está em deserto, ela está apenas em maquete. Eu acho que até eu tenho uma maquete aqui. Ela está apenas em maquete. Nada saiu da terra ainda. Será que eles estão nos esperando? Será que nós podemos negociar com os egípcios? Mas Egito, você acabou de falar que Egito produz granito. Produz isso. E a sua granito do rio Nilo, aquele que vocês conhecem a qualidade dele muito melhor que eu. Mas como nos entramos aqui? Aí que é a técnica da negociação. Você precisa entender
como negociar com cada região, como negociar com cada país individualmente. Então, quando a gente vai falar do Egito, como que nós vamos negociar para o Egito? Vamos fazer uma missão semana que vem para o Egito aqui, porque nós queremos entrar nas licitações da construção da nova capital do Egito. Como nós vamos negociar com o Egito? Vamos para a Força Armada. Por quê? Porque é o único órgão que tem todas as licitações públicas na mão dele. Nós vamos apresentar nossos projetos, nós vamos conversar com os homens que tomam decisões corretas, mas no Egito você só negocia com Força Armada. Por quê? Porque a economia do Egito hoje ela está girando em torno disso. Então precisamos de ajuda deles e da força deles. É diferente de quando a gente vai falar da cidade de Neom, por exemplo, na Arábia Saudita. Mas eu vou lá na Arábia Saudita negociar com o MBS, com o Príncipe Herdeiro? Mas você nem vai conhecer o Príncipe Herdeiro na realidade. Como que nos negociamos na Arábia Saudita? A Arábia Saudita, ela tem 3 tipos de negociação. Quando a gente faz uma missão empresarial para a Arábia Saudita, nós faremos a missão em termos de 3 níveis. Primeiro, nós encontraremos, apenas para aparecer nos jornais e nas fotos, com o ministro da Habitação, ou da Construção Civil, ou o ministro de Social e Economia, qualquer ministro que a gente precisa fazer o lobby governamental com ele. Depois fazemos mais uma reunião com as câmaras do comércio que te traz os empresários corretos. Então nós sabemos que é na cidade do Neom, tudo vai estar na mão de 4 construtoras. É esses 4 construtoras que nós queremos. É esses caras que a gente precisa sentar com eles, porque ao contrário do terceiro país que eu vou citar, as construtoras na Arábia Saudita mandam e o dono que manda. Eu quero trabalhar com o Brasil, mas de que maneira você vai trabalhar com esse homem? Sendo que seu produto, a partir de que você fecha o contrato, ele vai chegar daqui 4 meses. Então precisa montar uma relação, precisa que esse cara confia em você. Como que esse cara vai confiar em você sem te conhecer? Chama ele, traz ele para cá, faça o meio campo, você, junto com sua associação, junto com quem você confia, mas não coloca intermediário. Saiba que seu produto estará em Neom, sem dúvida. Agora, a opção é sua. Você quer o seu produto made in Brasil ou made in Italy? Você que decide. E o terceiro tipo de negociação é como negociar com os Emirados. Os Emirados é outro tipo de negociação. Você pode chegar nos Emirados querendo passear, se frustrar, claro, quando soube que o produto é dos Estados Unidos, mas ele é brasileiro, mas você pode rodar todas as lojas de materiais de construção com suas amostras, com seu vídeo da alta resolução, com a sua realidade virtual, com quem você acha melhor. Nenhum vai comprar de você. As questões nos Emirados Árabes funcionam de cabeça de cima para baixo, e você precisa tirar essas camadas. E para isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos criar esse lobby. Esse lobby ele funciona muito bem se, por exemplo, o presidente do Brasil pegar o avião e for para os Emirados. E vamos levar grupo de empresários. O grupo de empresários, ele está preocupado de tirar selfie com o presidente de que negociar com os árabes. Eu já estive e já vi isso na vida real. Então, se a gente vai levar empresários para negociar, o empresário tem que respeitar o horário. Eu estarei muito feliz que cada empresário levar a sua família e a sua esposa e passear e fazer compras e ir para o suco do ouro e não sei o que. Mas precisa respeitar os horários das reuniões. Precisa entender que no seu setor, o cara que você vai sentar com ele, que é o dono de uma Yamar da vida, o dono de uma construtora da vida, o cara precisa saber que você é sério, que você é pontual, que você está falando corretamente com ele
e ele não vai negociar contigo. Ele só vai fazer o telefone e vai falar assim: o meu arquiteto, recebe as pessoas que eu estou te mandando, pois Emirados Árabes é assim mesmo. Quem assina é o dono, mas quem providencia os materiais são os arquitetos, não são os construtores, são os arquitetos. Mas os arquitetos, se você não tem um bom lobby, se você não tem uma bela referência, você não encontra. E se encontrar, você tem 3 tipos de arquitetos, que a gente falou hoje de tarde sobre isso. Você tem um arquiteto que é espetacular, que entende, que sabe tudo, e que só precisa fazer um favor para o chefe e que ele vai comprar de você se o chefe te representou, acabou, te apresentou. O segundo e o terceiro preocupa. O segundo, ele é um arquiteto fresco. Ele é um arquiteto que... Não. Brasil, não. Itália. Mas meu filho, mas vê os meus produtos. Não. Itália. Vá para o inferno. O terceiro, que é o pior ainda, que é o corrupto. Porque o arquiteto também leva. Então, esse arquiteto, você precisa ter muita paciência com ele. Tanto o segundo, tanto o terceiro. Você precisa ter muita paciência com ele. Você precisa convidar ele para cá. Você precisa insistir na convivência com ele. Precisa sair para tomar uma com ele. Precisa sair para jantar com ele. Precisa tratar o cara como um sheik. Ele é um simples arquiteto, mas para vocês ele é o sheik. Porque depende dele a entrada dos seus produtos para lá. O que a gente faz? A gente faz o lobby. Nós apresentamos vocês para as cabeças. E esses cabeças, eles começam a colocar vocês a interferir dentro das indústrias. Eu te coloco para fazer... Vamos experimentar uma obra pequena? Vamos. Você está construindo aqui uma cidade financeira inteira. Eu quero um prédio. Eu quero uma escada. Mas eu quero entrar. Entendeu? E outra coisa, a inovação. O mundo inteiro está em Dubai. Mas eu tenho 7 Emirados. Não é um Emirado, não é 2 Emirados. Eu tenho 7 Emirados. Além da Abu Dhabi, além da Dubai, existe ainda mais 5. Mais 5 que estão com petróleo, que estão com dinheiro e estão com zero construção. Os caras estão começando agora, cada um dos Emirados, pensando como construir a sua cidade, como modernizar a sua cidade. E nós precisamos estar lá para isso. Essas pesquisas da imagem que a gente realizou, ela demonstrou para nós algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que quando você fala para um brasileiro, o que você sabe sobre os países árabes, é a primeira coisa: bombas, guerras, mulheres de burca, homens que casam com 4 mulheres e mais nada. Sendo que, se a gente pensar como que os árabes pensam no Brasil, samba, carnaval e futebol. Infelizmente não temos aqui absolutamente nada que demonstra que os árabes sabem alguma coisa sobre nós, ou nós sabemos alguma coisa sobre os árabes nos setores, nos negócios. É muito legal que a gente seja conhecidos também pelo futebol e carnaval, porque nós somos referência, mas a gente precisa também que eles conheçam outras coisas além de samba e carnaval. As pesquisas eu vou deixar aqui para vocês refletirem, e ela vai estar certamente no site da AMPO a partir da manhã. Mas é muito importante que os árabes queiram visitar o Brasil, os árabes queiram conhecer o Brasil, os brasileiros queiram conhecer os árabes, mas eles não vêm e nós não vamos. Alguns produtos que refletem e ficam nos supermercados, que ficam nas redes dos produtos, como produtos alimentícios, a maioria, os árabes compram, mas eles não sabem que é o produto brasileiro. Vocês têm ideia, Sadia, ela é exporta para o mundo árabe desde 1979. E ela só ficou conhecida como produto brasileiro depois que ela juntou a BRF e abriu uma fábrica em Abu Dhabi. Isso há 4 anos atrás.
Antes disso, o povo achava que a Sadia é uma marca saudita, por incrível que pareça. Achavam que a fábrica esteja na Arábia Saudita. Como eu falei, são dicas que a gente ainda, eu acredito que o setor precisa primeiro entender, que a cabeça, que são os lobbies, a criação desse, fortalecer esse setor. Acredite em mim, o certo não é ir para a Big Five, não é participar em feiras. Antes de participar em feiras, vocês precisam construir a relação com os empresários árabes. Porque a partir daí que o seu produto vai começar a entrar no mercado, a partir daí que o seu produto vai estar nas lojas de varejo, a partir daí quem vai passar no seu stand e perguntar, mas aonde que eu acho o seu produto? Aí você vai falar para ele assim, o meu produto você vai achar ele em Dubai Mall, mas ele está escrito Made in Italy. Não podemos. Então, o que a gente precisa, antes de participar em feiras, e antes de entender como negociar realmente com os árabes no dia a dia, é começar a criar essa relação de lobby, é começar a criar, demonstrar, cara. Porque assim, o árabe, como todos os outros países, cada país tem a sua característica. Mas quando você negocia com os países árabes, o árabe gosta muito de relação, gosta muito de ambiente familiar, gosta muito de que você conversa com ele olho no olho, apertar a mão, conversar, negociar. Se você chegar com seu preço, o último preço inegociável, e sentar na mesa dos árabes, tenha certeza que não será negócio. Não terá negócio. Porque o árabe faz parte da cultura dele bichichar, negociar, brigar, sair da mesa, jurar por Deus, jurar pela mulher. Vou separar com a mulher hoje por causa desse produto. Não será o quê? Voltamos. A hora de rezar, vamos levantar, vou rezar, voltar. Tá na hora da gente almoçar, vamos sair para almoçar. Você pode negociar com os árabes por 6 meses, por 8 meses, mas enquanto a relação existe, tenha certeza que haverá negócio. Porque se o cara não quer negociar contigo, ele nem vai te responder seu oi do WhatsApp, ele nem vai te receber. E nós temos uma bela referência, o que? Somos brasileiros, somos queridos pelos árabes. Precisamos aproveitar isso. Antes de saber se apertar a mão, se não apertar a mão, se a mulher negocia, se a mulher não negocia, precisa realizar isso, precisa entender isso, precisa ter a sua confiança que você é muito melhor do que os italianos e os americanos e os espanhóis e os chineses juntos. Por quê? Porque você nunca entrou numa guerra. Por quê? Porque você nunca deu uma opinião contra os árabes. Por quê? Porque você é meu querido do futebol, porque o Carlos Alberto Barreira levou o meu time para a Copa do Mundo que eu nunca ia imaginar. Porque não será o quê? Porque não será o quê? Porque não será o quê? Porque somos brasileiros. Então a entrada tem que ser isso. Precisamos se orgulhar, tirar a desconfiança, tirar o medo e sair de maneira organizada. É isso que é o mais importante. Antes de se a gente sentar para negociar, o mundo inteiro hoje fala inglês. O mundo inteiro hoje domina o inglês. Entendeu? Se você não domina o inglês, certamente o seu filho domina o inglês. E eu vi alguma coisa durante esses 2 dias, como as pessoas que estão tocando as fábricas de vocês são jovens. Tem uma esperança muito legal, tem brilho nos olhos, os meninos querem crescer, os meninos querem ir embora. Vamos embora, vamos negociar com os árabes diretamente, eu não preciso de intermediário para isso. Então, é claro que vocês não podem ligar para os árabes para negociar na sexta-feira, porque é um dia sagrado, é um dia que o cara descansa. Então, provavelmente, se você ligar para ele para negociar, ele vai te falar assim: eu estou aqui no shopping com a minha mulher, com meus filhos. Então, é melhor sempre evitar ligar para os árabes nos dias que fazem parte mais da religião e o descanso deles.
como certamente vocês não vão querer que ninguém liga no domingo que tem um clássico aqui entre Corinthians e Flamengo e o cara está te ligando na hora do jogo. Ah, meu irmão, o Corinthians vai ser campeão, calma aí, não vou ligar, não vou atender agora. Certo, é muito importante também essa questão das mulheres, porque muita gente que para a gente e fala assim, mulher pode ir para a Arábia Saudita agora? Minha filha, se a mulher começou a dirigir, ela não vai para a Arábia Saudita? Claro que vai. Então assim, o que está acontecendo no mundo árabe é aquelas mudanças naturais que estão acontecendo no mundo inteiro. Mulher negocia, mulher viaja sozinha. Vocês, não sei se vocês tinham acompanhado, por exemplo, na posse do presidente Bolsonaro, mas quem representou os Emirados Árabes aqui foi 2 mulheres. A ministra de Segurança Alimentar, que veio fazer questão de representar o governo, e a embaixadora dos Emirados Árabes. Nós não temos embaixador dos Emirados Árabes, nós temos embaixadora. Então, essa parte de que a mulher, burca, filhos, 9 filhos, não sei o que, acabou. O homem sabe muito bem hoje como se comportar com os árabes, como se comportar com as negociações. Algo muito importante também que vocês precisam saber, a faixa mais que tem jovens crescendo no mundo está na faixa dos árabes. São 27% que estão dominando a faixa do juventude, fica no Oriente Médio. Esses jovens, provavelmente, 90% deles estudou fora dos países árabes, trabalhavam, tiveram estágio fora dos países árabes, cresceram fora dos países árabes e estão voltando para carregar a bandeira dos pais, ou dos tios e dos avós dentro das próprias empresas deles. Evitam sempre falar sobre 2 coisas nos países árabes: religião e política. Eles ainda não são tão maduros para discutir a questão política, nem discutir a religião, porque a religião é tipo time do futebol aqui, não discute, aceita. Então a gente não toca em relação a essas 2 coisas quando a gente fala, ou se distrai, ou conversa com os árabes. Mas o mais importante que vocês também entendem que a hierarquia dos árabes, a hierarquia é algo que os árabes respeitam muito. Então assim, se você, dono da empresa, está indo para um encontro com o dono da empresa, e o primeiro encontro foi muito legal, etc, 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 não coloca seu funcionário para falar com o dono da empresa. Não. Sempre no final da reunião, quando vocês acertam as conversas, começa a criar o segundo, e terceiro, ou quarto pessoa que pode negociar. Então, tá aqui meu gerente de exportação, ele pode conversar com quem? Tá aqui meu assessor, ele pode conversar com quem? Tá aqui o meu gerente da logística, ele pode conversar com quem? Acertam sempre isso. Nunca faça o gerente da exportação ligar direto para o dono da empresa. Eles não gostam, porque eles consideram que isso ultrapassou a hierarquia, algumas coisas que são camadas que também eles precisam tirar. Enfim, eu antes de mais nada, eu queria só passar um vídeo rápido para vocês conheçam um pouco sobre as nossas estruturas também da Câmara, mas o mais importante dentro disso tudo não é o que eu falei, é o que a gente vai fazer. Nós precisamos nos reunir bastante, nós precisamos levar esse setor a um patamar onde ele merece, onde ele pode, onde tem potencial para crescer. Eu não sei se um dia eu vou morar aqui na Barra de São Francisco, mas pelo menos eu tenho certeza que eu posso garantir que eu posso ser empregado aqui de qualquer um de vocês. Mas o mais importante é esse lobby que a gente precisa começar a costurar para que vocês comecem a ter entradas corretas. As entradas corretas são sempre pela porta da frente das maiores construtoras, quando a gente fala de Emirados Árabes, são governamentais e iniciativa privada quando a gente fala da Arábia Saudita, e o resto, cada país tem a sua particularidade. Antes de viajar,
nos manda recado, avisa, estarei indo para isso, quero dicas, quero informações, quero isso, quero assim, porque nós estaremos sempre à disposição de vocês. Closer together. Two cultures that find, in respect, the best way to co-live, work, and do business. That are willing to explore more aspects in common and get fascinated by the richness of each other's diversity. The diversity that goes through barriers, finds creative solutions, and can be extraordinarily productive. Two connected worlds that inspire opportunities and keep building economic growth in both traditional and new segments. Market that drives innovation and is open to endless business possibilities. The Arab countries and Brazil have much to explore, and together come up with new ways of doing business, developing communities, and using connected knowledge in order to improve people's lives. From Brazil to the Arab world, the Arab-Brazilian Chamber of Commerce dedicates to connecting entrepreneurs by promoting business and cultural activities and building the bridge that turns ideas into reality. The Arab-Brazilian Chamber's aim is to create opportunities and preserve these two worlds' most precious legacy, the identity, the two worlds, multiple views, one dream we share, the Arab-Brazilian Chamber of Commerce. Bringing cultures together, building new opportunities.